Hello! Tudo bem, pessoal? Feliz Dia do Amigo desde já. E vou explicar um pouquinho para vocês sobre o que é, afinal, essa série. A série Vivências Interculturais, na realidade, ela nasceu, foi um soninho que estava guardado já há um tempo. Para quem não me conhece, que está entrando agora, eu sou Isabela Ribeiro. Na verdade, a série, ela nasceu, como eu comentei, né, de um sonho meu de compartilhar sobre as vivências que eu tive, experiências especialmente dentro da área secretarial e da vida como um todo, né? E desse sonho, dessa ideia, eu transformei em 8 episódios. O primeiro saiu na sexta-feira no meu canal do YouTube e também deixei aqui mesmo no meu IGTV. O primeiro episódio, e toda sexta-feira eu vou liberar um episódio novo. E disso aí começou a criar um volume, né? As ideias se multiplicaram e nasceu essa série. Nasceu também a série Vivências Interculturais, que eu estou trazendo pessoas super especiais. E a primeira é a Marcela Brito, tô esperando ela me dar um oi aqui pra me chamar ela. E ao longo dessas 8 semanas, nós vamos estar com outras pessoas também, amigos, profissionais da área. Marcelinha entrou aqui, seja bem-vinda, para compartilhar com a gente esse tema tão rico. E eu achei tão interessante que conforme as coisas foram caminhando, eu recebi muito feedback, muito retorno super carinhoso e assim muitos interesses a respeito desse tema, né, que é tão rico, é tão vasto, na verdade. Então eu fiquei muito feliz por poder trazer pessoas que têm muito a acrescentar. Desde a parte de idiomas, quando eu comecei a falar um pouquinho de idiomas, também eu percebi muito interesse, né, dessa parte, e também muito da cultura, da vivência, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Então eu vou chamar aqui a Marcelinha, para ela já entrar com a gente. Marcela, você pode solicitar, que é a minha primeira vez aqui realizando uma live, sendo protagonista, então eu confesso que eu não sei ainda como convidar. Deixa eu chamar aqui. Vamos aprender agora. Só um minutinho. Marcela, conosco no ar. Gente, a Marcela, além de minha amiga do coração, nós nos formamos juntas na Universidade do Estado do Pará. Hello! Welcome! Boa! Boa noite! Eu tava com frio aqui no Rio de Janeiro, mas já tô ficando com calor, né? Vou até tirar isso. Ah, vai ficar bom! Ai, que saudade, Bela! Seja obrigada, minha amiga. Eu tava te apresentando aqui um pouquinho, para quem não conhece, Marcela Brito, além de, assim, minha amiga do peito, formou comigo, a gente tem muita história para contar juntas, né, Mar? A Marcela, ela é empreendedora, secretária executiva, mentora de carreira e um monte de coisa que ela mesma vai se apresentar. Eu vou já passar a voz para você, Mar. E para quem está chegando aqui, que é do perfil da Marcela, que de repente não me conhece também, eu sou Isabela Ribeiro, também sou secretária executiva, mentora de carreira, intraempreendedora, e a gente está aí, na verdade, com o maior objetivo aqui, né, nesse canal, nesse perfil, é compartilhar conhecimento, é compartilhar histórias, é trocar, né, Mar? É fazer trocas muito saudáveis, muito poderosas, de coisas boas, só coisas boas. Marcelinha, se apresente, por favor, a palavra está com você. Seja bem-vinda. Obrigada a todos. Obrigada, Bela, pelo carinho, pelo convite tão honroso. É muito bom poder estar aqui na sua casa virtual, ser convidada para estar aqui estreando essa série de lives que você está protagonizando com esse tema tão especial para mim, para você, tão significativo. Eu realmente estou sem palavras, assim, estou muito feliz de poder estar aqui e compartilhar um pouquinho do que eu tenho estudado, pesquisado e construído sobre o tema de interculturalidade. É algo que é tão presente na nossa vida de trabalho, no nosso dia a dia, nas nossas vivências, e é uma honra poder trazer esse tema aqui. E aí, para as pessoas, né, que estão aqui na audiência da Bela hoje, que são os convidados da rede dela, e para os meus também, obrigada pelo carinho. Ana Maria, Theo, Giovanni, vi vários amigos, né? A Rosângela, a Dani, enfim,
Tanta gente querida entrando aqui. Boa noite a todos. Obrigada por prestigiarem esse trabalho lindo que a Bela está fazendo. E eu sou Marcela Brito, como a Bela falou. Eu tive a alegria de estudar lá no Pará, né? De me encontrar com a minha, meu 50% de DNA paraense. Eu fiquei 8 anos no Pará. E foi onde realmente as coisas brotaram e aconteceram lindamente na minha vida. Onde eu conheci meu marido. Conheci os meus amigos hoje, que são os amigos da minha vida, a Bela é um deles, e eu sou formada em Secretariado Executivo Trilingue, na Universidade do Estado do Pará. Também sou pós-graduada, né, sou especialista em MBA, né, em assessoria executiva com ênfase em gestão de negócios pela Uninter, e esse ano, né, tive a alegria de concluir o mestrado em Educação Profissional e Tecnológica pelo Instituto Federal de Brasília, e também concluí a minha certificação internacional em Mentoring. Então, estou aí com a Global Mentoring Group, trabalhando e fazendo o processo de mentoria, de formação de novos mentores, e sou cofundadora da Events Educação Corporativa com meu marido. A gente atua aqui em Brasília e no Brasil todo, né, porque agora a gente não tem mais fronteiras com o digital, com o virtual a gente pode atuar em vários lugares. Então, assim, obrigada pelo carinho e pelo acolhimento de todos. Solange Giorgi, queridíssima, o Pará ama Solange. Quem não, né? Sejam bem-vindos todos, eu tô muito feliz, tô vendo aqui umas carinhas lindas entrando, vontade de ficar falando. A Gabi também entrou. Gabriela Ribeiro, é isso aí, Má, pra mim é uma honra, eu agora há pouco estava explicando um pouquinho o que é, afinal, a série, né? A série nasceu de um sonho de compartilhar essas vivências, porque assim, eu entendo, e ao longo da carreira, né, ao longo da vida, eu falo assim que eu aprendi muito na dor, né? Eu aprendi assim na prática, no hard work, como eu falo, né? E assim, não foi fácil, porque de fato, esse assunto, né, esse tema, ele é muito recente, é isso tudo que você vai compartilhar com a gente, tô doida pra te ouvir, porque de fato, assim, na época, né, que eu comecei a vivenciar, a trabalhar em multinacionais, com estrangeiros e tudo, eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar muito nesse termo, assim, de interculturalidade e tudo. Eu lembro que você fez, né, na faculdade, no TCC, depois você vai falar, mas foi tudo novo, então assim, eu não tinha esse conceito, eu não tinha esse conhecimento, então assim, hoje eu vejo o quanto que ele fez falta, quanto que seria bom se eu tivesse esse conhecimento lá no início. Então é esse meu anseio de compartilhar, especialmente com quem está no mercado, com quem está entrando no mercado agora, então eu acho isso super importante. E a sua vinda aqui, né, eu falei, não, a Marcela tem que ser a primeira, primeiro porque você é pioneira mesmo, né, tudo você tá lá desbravando, eu acho isso lindo, sou muito orgulhosa de você, né, em tudo que você faz. Inclusive, daqui a pouco a gente vai falar do seu livro também. E assim, eu falei, não, você tem que vir porque você tem muito conteúdo, né, muito conceito, estudou a fundo esse tema. Então fala pra gente, Marcela, afinal, o que é interculturalidade? Ai, que delícia, viu? Obrigada. Bom, interculturalidade, gente, nada mais é do que a habilidade que a gente precisa desenvolver agora mais do que nunca, porque nesse cenário de pandemia o mundo se tornou absolutamente sem fronteiras. A gente está aí hoje, né? Eu recebi uma notícia hoje do jornal Metrópolis, que é um jornal aqui do Distrito Federal, informando que hoje chegou a Brasília chegaram alguns testes em Brasília para testar a Covid, né, para testar os anticorpos da Covid-19 nos voluntários. Então, assim, a gente é uma vacina que está vindo da China, então a gente vê que a gente está totalmente impactado por algo que acontece do outro lado do mundo, por tudo que vai acontecer em outros países, eles impactam diretamente a nossa vida. Queira você ou não, esteja você ou não fora do Brasil. Então, você aqui no Brasil é impactado por tudo que acontece fora. E por isso que a gente precisa exercitar a interculturalidade, que é, de fato, essa habilidade de interagir com a cultura do outro. E muito mais do que interagir, é compreender profundamente por que o outro se comporta de uma determinada maneira. E por que é importante eu conhecer, eu entender esse porquê, o que está por trás do comportamento e da atitude, da mentalidade do outro? O ser humano naturalmente tem a tendência de julgar o comportamento do outro, de julgar as pessoas por aquilo que elas fazem, por aquilo que elas falam. E a gente é natural, né, da vida cotidiana, da nossa sociedade contemporânea. E quando a gente entende que tudo que o outro faz
tem um fundo, tem uma raiz, assim como a gente também se comporta com base numa formação que a gente recebeu, com base na região que a gente nasceu. Então, a gente percebe o quanto isso pode gerar bons relacionamentos de carreira, né, de trabalho, também como relacionamentos de vida, tornar amigos, né, de pessoas assim que vêm de outros países, que são de outros lugares. E quando a gente percebe que a gente tem o poder dentro da nossa carreira, dentro da nossa atuação profissional, de mediar um processo de acolhimento e de transformar um processo, por exemplo, de expatriação, que é muitas vezes delicado e sensível para quem está vindo ou para quem está saindo, num processo menos doloroso. Imagina você precisar sair do seu país de origem para encarar um desafio profissional. Essa é a realidade do expatriado, né? Ele sai do seu país para poder encarar uma realidade profissional num lugar totalmente diferente, leva a família junto, que eu acho que é um dos grandes processos, o grande X da questão, né? De poder levar a família e dessa família ser totalmente impactada pelo trabalho de um membro, né, dessa família. E aí, como é que a gente consegue tornar esse processo menos doloroso? Como é que a gente consegue ter um nível de empatia e de sensibilidade tal qual a gente consiga tornar essa experiência mais positiva para essa pessoa que está sendo expatriada? Então, a interculturalidade é essa habilidade que é baseada na nossa inteligência voltada para culturas, que é o tipo de inteligência que a gente precisa desenvolver também. Espero ter respondido esse primeiro ponto. Isso, impossível. Mas você falou isso aí, eu tenho que ficar me segurando, né? Porque quando você escreveu o seu livro, que eu tô com ele aqui, eu não vou me aguentar, já vou fazer logo a propaganda, depois você vai contar mais detalhes. Gente, esse aqui é Secretariado Intercultural, escrito por Marcela Brito. Esse livro, ele é muito especial, né? Por muitos motivos, mas assim, ele foi publicado em 2015. E em 2015, eu estava exatamente atendendo a expatriados. Eu estava fazendo assessoria a expatriados. E por isso que eu falo assim, eu me conecto tanto com a Marcela, né? E esse foi um ponto muito interessante, porque ela trouxe esse livro, quando eu li, quis ler logo, né? Claro, li, e achei maravilhoso, e era tudo que eu estava vivendo. Só que eu estava vivendo, e tudo que eu fiz, né? Em 2015, eu estava o quê? Já, assim, já com bastante tempo de carreira, né? Quase 10 anos de carreira. E assim, naquele momento foi tudo muito intuitivo, porque eu nunca tinha atendido expatriados, eu já tinha trabalhado com estrangeiros, né, até com chefe estrangeiro, com pessoas que vinham de fora. E a gente, claro, faz aquele atendimento muito na empatia, né, todo com aquela questão profissional do que a gente aprende na faculdade, do que a gente aprende na prática. Mas, de fato, esse conhecimento, né, conceitual, de entender realmente a importância de toda essa questão intercultural quando você recebe alguém que está saindo do seu país e que não fala o idioma local, nossa, é muito duro. Então, assim, graças a Deus, assim, deu tudo certo nessa minha assessoria, né? Assim, com muitas coisas que eu tive que aprender ali no dia a dia com eles, que não foi fácil, especialmente quando você recebe pessoas da Europa ou Estados Unidos, né? Que tem um outro nível cultural, assim, totalmente diferente relacionado a esse dia a dia. Então, assim, nossa, realmente faz uma diferença gigante você ter essas informações, esse conhecimento que, se eu não me engano, né, eu não tenho certeza como é que tá hoje a grade, Marta. Hoje, com certeza, você sabe melhor que eu nesse sentido, mas eu não lembro de ter como é que a gente fala, um assunto, né, uma disciplina específica disso na faculdade ainda, porque a gente fala muito de idiomas, mas essa questão, né, da inteligência intercultural, eu acho que ainda falta um pouquinho, fica aí a dica para as universidades. Mas, Marcela, eu queria que você entrasse agora, você fica à vontade, né, claro, na sua fala, mas você falou, né, dos expatriados, a gente comentou aqui de alguém que vem de fora, né, ou que está indo também do nosso país para outro, mas internamente, né, de maneira nacional, a gente também vê essa questão da interculturalidade forte, porque algumas pessoas aqui podem pensar, mas isso está distante de mim, porque eu não vou sair do país, ou então não vou receber alguém de fora do país. Mas, Mar, fala pra gente um pouquinho sobre isso dentro do país, de maneira nacional. Como é que isso acontece? Me fala da tua experiência também.
Ai, que delícia! Essa pergunta é maravilhosa, porque foi ela vai, inclusive, trazer uma explicação da origem do livro, né, que você mostrou aí, do livro do Secretariado Intercultural. E eu queria até saudar aqui a Cândida, né, a Paula Moura, a Paulinha também lá de Londres. A Paulinha até fez um comentário aqui muito legal. É por isso que nos encontramos, né, angolana em Londres, numa interculturalidade lusófona, porque Angola e Brasil são países aí que foram colonizados pelos portugueses, então a gente tem essa raiz da cultura portuguesa também, tanto na Angola quanto aqui no Brasil. E hoje a Paulinha mora em Londres, é uma das coautoras do próximo livro, né, que eu vou falar mais na frente, e é uma querida amiga, uma pessoa assim de muita luz, né, que surgiu hoje no cenário profissional e no cenário de vida que a gente está trabalhando. Então, fico muito feliz, seja bem-vinda, né, e Cândida também. E aí, o que acontece, né, Bela? Eu saí do estado do Rio, eu sou natural de Resende, que fica aí no estado do Rio de Janeiro, e eu morei até os 16 anos na minha cidade natal. E eu brinco, né, que eu tenho DNA 50% paraense, 50% fluminense. E aí, com 16 anos, os meus avós maternos me fizeram esse convite maravilhoso para morar com eles, para eles me apoiarem com os meus estudos, para eu ter a oportunidade de poder prestar um vestibular para mais universidades, né, numa cidade grande, numa capital. Minha cidade era pequenininha. E claro que eu aproveitei a oportunidade, né, queria muito crescer, sempre tive essa perspectiva de crescimento, e me aventurei, me desafiei a ir para um outro estado. E quando eu cheguei no Pará, eu tive um grande choque, porque, assim, é muito engraçado falar isso, porque, assim, você pega um adolescente que viveu a vida toda numa cidade, né, ali de 100 e poucos mil habitantes, uma cidade pequenininha, que todo mundo se conhece, todo mundo conhece sua família, e você vai para uma capital, na Amazônia, que é uma outra região, de clima diferente, de cultura culinária, tudo diferente. E a gente está falando do Brasil, a gente está falando do mesmo país, e são culturas muito, muito distintas. E com raízes, né, com muitos elementos culturais de raízes distintas também. E isso foi muito rico. No primeiro momento teve um choque muito grande, e eu acredito que é um choque que qualquer pessoa que se coloca diante de uma situação intercultural passa, que é o da negação. Então você toma aquele orgulho, né, da sua cultura original, da sua cultura de origem, fala, não, né, minha cultura é melhor. A gente tem esses rompantes, né, de repente querer defender a nossa cultura, o nosso lado. E a gente, nesse processo que a gente tenta mostrar que o nosso é melhor, que quer provar pra gente mesmo que o nosso é melhor, a gente perde muita coisa. E eu brinco que o ano de 2004, que foi o ano que eu fiz o último ano do ensino médio, já em Belém, foi o ano que eu não me permiti viver muita coisa legal, não me permiti conhecer muitas maravilhas que o Pará poderia me mostrar, me apresentar. Que foi justamente o ano que eu passei no vestibular, né, que a gente entrou em 2005 na universidade. E aí, quando eu entrei na universidade, eu nunca vou esquecer da nossa aula inaugural. A nossa aula inaugural, ela foi um momento muito especial. E quem tocou, né, teve uma banda que tocou, e eu lembro dessa banda até hoje, foi o Lapucunha, que é uma banda regional de guitarrada, que é um ritmo cultural que traz ali elementos da música, né, amazônica, elementos da música latina, da rumba. Você vai ver música ali, né, dessa região da América Central, que hoje eu sou apaixonada, né, adoro reggaeton. E aí você pega vários elementos vários ritmos, né, da música ali da América Central, enfim, hispânico, e você olha aquela explosão, né, cultural que forma um novo ritmo, que forma um novo gênero musical. E aquilo me encantou, eu fiquei extremamente encantada, apaixonada, nunca tinha ouvido, não conhecia, foi algo muito novo para mim. E aí, né, começou o meu amor com o Pará, começou toda essa vontade de explorar e de entender mais daquela cultura, daquela culinária, daquela gente, né, que já era, né, a minha gente também, e eu me tornei paraense ali naquele processo. E aí, na universidade, né, quando a gente começou a estudar o secretariado, eu percebi que tinha uma lacuna, justamente como a Bela colocou. A gente tinha uma grade curricular no curso muito rica, muito diversificada, e a parte das línguas, que também já era muito boa, ela não trazia tanto aprofundamento na parte cultural. Então, ela focava mais na questão da gramática,
dos elementos linguísticos, mas a gente não aprofundava tanto nas culturas dos países que falavam aquele idioma. Então, se a gente estudava espanhol ou inglês, a gente não ia muito nessa raiz cultural. Poxa, é possível, né, visitar. A gente vai ter dois espanhóis diferentes aqui na América do Sul. Você tem o espanhol da Argentina, do Chile e do Uruguai, que é do sul da América do Sul, e você vai ter um espanhol com outro sotaque, com outros elementos. Na Venezuela, na Colômbia, Equador, né? A Bela também já conhece alguns países, e é totalmente diferente. Então, tem outros elementos. E aí, isso não foi apresentado para a gente. E eu ficava pensando, nossa, a gente está sendo preparado para ser secretário executivo, para assessorar executivos de empresas pequenas, médias e grandes, e multinacionais também, para trabalhar, de repente, num órgão do governo que vai fazer cooperação internacional com outros países. A gente precisa entender dessa cultura. E aí aquilo me veio com um estalo. Será que o secretário executivo, ele não pode ser um profissional que vai fazer essa mediação, que vai poder facilitar, assim como nós temos essa essência de facilitação, de ajudar as pessoas a resolverem as suas questões no âmbito corporativo. Será que a gente também não poderia ser preparado, ou poderia estudar para ser essa espécie de assessor intercultural dentro das organizações para ajudar os nossos executivos ou colegas de equipe que sairiam do país ou que chegariam no país e na empresa que a gente trabalha? Por que a gente não pode, de repente, pensar nisso como uma proposta de carreira? E aí foi essa pergunta, né, que foi a minha pergunta que gerou meu problema de pesquisa na graduação. E aí eu fiz, né, todo um trabalho, muitas leituras, eu estou até com os livros aqui que eu usei na época, né, eu acho que o livro que baseou o meu trabalho no TCC, né, no trabalho de conclusão, foi esse da inteligência cultural. E esse livro me chamou muito a atenção. Eu lembro que eu comprei na época em sebo, né, eu procurei vários sebos online, comprei tudo bem baratinho, porque eu queria ter os livros, né. E o que me chamou a atenção foi que logo no prefácio, os autores falam, um é australiano e o outro é escocês. Então, eles fizeram o livro sem interagirem fisicamente, né? Cada um morando no seu país e pesquisando e trocando informações por meio da internet. E aí nasceu esse livro Inteligência Cultural. E aí eu vou só ler um trechinho, né, do que ele fala. Ele diz assim, logo no início do livro, né, que a conclusão para esse tema é muito clara. Gostando ou não, você é um profissional globalizado. Você pode nunca ter corrido o mundo, mas o mundo chegou até você. É muito provável que sua empresa ainda vá negociar com o exterior. Irá operar em nível globalizado, ou, no mínimo, será influenciada por fatos desta natureza. Então, eu destaquei para mostrar porque é exatamente... Isso foi escrito nos anos 2000, início dos anos 2000. A gente já está em 2020, né? Olha só, a gente se formou em 2008, foi mais ou menos a época que eu li, e a gente está aqui em 2020, 12 anos depois, e esse tema ainda continua super atual, continua super importante, e isso me chamou muito a atenção. Falei, nossa, a gente está sendo preparado para atuar em nível global. E isso não implica em você se mudar ou você viajar para o exterior pela sua empresa ou por outra experiência. Isso vai acontecer querendo ou não. E aí eu trouxe esse trabalho para a gente poder pensar nessa proposta para dentro do secretariado executivo. Foi maravilhoso. Eu, assim, te aplaudo, você sabe. E a Marcela trouxe, justamente ela contou aqui na história, ela trouxe já esses pensamentos, por quê? Justamente porque ela teve esse impacto cultural mais forte. Eu confesso que, para mim, eu só vim me dar conta um pouco mais dessa questão da cultura quando eu saí da minha cidade a primeira vez, né? Eu fui para o Maranhão e depois vim para o Rio. Mas, assim, antes disso, quando a gente está imerso, né, na nossa cultura, no nosso dia a dia, realmente a gente não percebe. A gente só percebe quando realmente tem esse choque, né, Mar? Então, ainda bem que você trouxe essas ideias assim, que foram maravilhosas. E depois, né, de um tempo nasceu o livro. E, assim, eu fico super, mais uma vez eu falo, meio orgulhosa, realmente feliz por essa troca. E, assim, Mar, o que eu gosto de comentar é porque, assim, a gente fala muito do secretariado, né? Eu falo muito aqui no perfil, no canal, por ser secretária e por ser a minha especialização, no caso, né? Que eu gosto muito de compartilhar dentro do mundo secretarial. Porém, eu gosto sempre de falar e deixar muito claro para as pessoas que tudo isso, assim, que especialmente nesse tema intercultural, é para todo mundo, né? É para todo mundo. Porque, como você falou, hoje, independente da sua área de atuação, você está sendo impactado.
E hoje ainda mais, por conta, claro, muito da tecnologia, e nesse momento de pandemia, então, ficou muito mais aflorado, tudo muito mais claro, né, para muita gente que ainda não tinha se percebido quanto a isso. E uma coisa que eu costumo muito eu gosto muito de também falar e sinalizar, como eu falei lá no início, da questão nacional. Por quê? Porque o nosso país, a gente sabe, né, ele é continental. Então, assim, hoje eu estou aqui no Sudeste, no Rio de Janeiro, eu sou do Norte, do país, sou de Belém do Pará. Estou em contato, né, de fazendo projetos aqui, a Thaís está aí para comentar que está no Sul. A Marcela está em Brasília e a gente está fazendo vários projetos aí. A Marcela, mais ainda, depois ela vai comentar mais também, que ela está com as pessoas aí fora do Brasil. Então, assim, não há realmente esses limites, não há fronteiras. E o quão importante é a gente começar a pensar, por isso até na divulgação, né, da live eu falei, gente, vamos lá para entender o que é isso. Porque às vezes a pessoa pensa, isso não tem nada a ver comigo, não tô nem, eu não sou do secretariado, não sei, isso não tem nada a ver. Lê engano, né, Mar? Fala pra gente, assim, essa influência, né? Do quanto que é importante, não só a questão da cultura em si, mas falando um pouco de tecnologia referente eu falo muito do nacional, Mar, porque eu percebo que muitas pessoas colocam assim, como empecilho, não, eu não tenho condições, ou então eu não vou sair do país, eu não vou viajar, não vou nem sair da minha cidade, eu tô aqui, não tenho condições de ficar viajando, isso aí é fora da minha realidade. E acha que por esse motivo, pode se afastar desse conhecimento. E, na verdade, deve ser o contrário, né? Porque quando você investe, inclusive, na sua cultura local, você pode trabalhar, por exemplo, aqui no Rio, né? Trabalhar com turismo, recebe turistas, pessoas de fora, que bem o idioma. Fala mais pra gente também disso tudo. Nossa, é fantástico. Imagina, né? Quando que a gente ia pensar assim, tão naquela época, né? Tão cedo, quantas experiências a gente viveu em virtude da nossa carreira, da profissão que a gente escolheu, dos caminhos que a gente seguiu. E claro que a gente tem os sonhos, eu sei que muita gente tem sonhos, e uma coisa que eu vou começar falando para vocês é não se limitem, não pensem que é impossível, nunca é impossível. A gente tem condições de chegar em muitos lugares, né, deste globo terrestre tão imenso, né? São tantos lugares para a gente conhecer e explorar, tantas culturas, tantos sabores para a gente experimentar. Então não se limitem, porque eu também saí, né, de onde eu saí. Talvez nunca ninguém imaginou que eu pudesse ter chegado tão longe, a Bela mesma coisa. Então, assim, eu gosto, né, de estar nesses momentos aqui com a Bela, com os nossos amigos, porque a gente lembra de tudo que a gente viveu. E tudo foi muito realmente feito com muito sacrifício, a gente passou por muitos desafios, obstáculos como todo mundo, né, como boa parte dos brasileiros passa, e isso não nos desanimou, isso não nos fez desistir no meio do caminho. E aí a gente fala da interculturalidade dentro desse processo de tecnologia. Olha que interessante, hoje com relação à mentoria mesmo, eu estou hoje, né, lá no time dos treinadores da Global Mentoring, onde a Bela também tem a formação de mentora de carreira, e a gente esse ano, né, quando começou, a gente estava com um plano em 2020 de fazer as formações presenciais em várias cidades, né, os treinadores nas suas cidades, eu ia fazer aqui em Brasília, o Marçal em Maringá, né, a Alexandre ia fazer lá no Rio, enfim, cada um ia fazer num local específico. E veio a pandemia. E tomou todo mundo assim de surpresa, né? A gente teve que repensar os planos. Eu brinco que a gente nunca suspende os planos, a gente nunca cancela, a gente sempre reprograma, a gente sempre reinventa. Nesse negócio de, não deixa. Não, ninguém tá afeta. A gente recalcula a nossa rota, né? E aí a gente teve a reunião com o Cláudio, que é o CEO da Global, e o Cláudio muito visionário, né? Uma pessoa também de Belém do Pará, hoje mora em Portugal, olha só, né? E assim, extremamente empreendedor, com uma visão de negócio assim, extraordinária. Ele falou, gente, vamos fazer um fórum, uma semana de palestras gratuitas para as pessoas, vamos falar da mentoria, vamos convidar as pessoas a conhecerem o universo da mentoria, fazer um fórum internacional de mentoria. E aí, em abril, a gente fez o fórum, né? Todo mundo gravou ali sua palestra e tal, foi maravilhoso. E aí, muita gente teve a oportunidade, né, Bela, de conhecer mais desse universo. Muitas pessoas no Brasil, fora do Brasil, teve palestra internacional, teve de tudo. E aí, depois a gente se reuniu e ele falou, olha, eu acho que a gente tem potencial para fazer formação online. Eu vou fazer, vocês vêm comigo?
Aí, assim, né, a gente pergunta se o macaco quer banana. Ele falou, não, vamos. E, assim, alguns, né, falam, ai, será que a gente vai ter audiência? Será que vai ter público? Gente, resumo da ópera, né? No meio dessa confusão, a gente sabe que está um momento difícil para muitas pessoas também financeiramente. Infelizmente, muita gente perdeu o emprego, teve redução de salário. Mas a verdade é que o mundo não parou. E muitas pessoas também se reinventaram no meio do caminho. E a mentoria, ela aparece nesse processo também como uma ferramenta de reinvenção, ferramenta de recalcular a rota, né, para muita gente começar ou retomar a sua carreira daquele ponto que parou. E eu entendi que quando a Global lançou a formação online, muita gente viu isso como uma oportunidade de investimento para começar, né, com uma outra perspectiva, que é a perspectiva do digital, a perspectiva do cenário global, em que você pode hoje mentorar uma pessoa em outro país, como eu tive a experiência de fazer, como a Bela está interagindo com tantas pessoas fora, e a gente conseguiu a primeira turma em maio, com 42 participantes. Imaginem, gente, 42, a gente nunca colocaria isso numa sala presencial. Então, olha o poder da tecnologia, e assim, pessoas que estavam, né, no Reino Unido, em Portugal, na Espanha, no Brasil, brasileiros e estrangeiros que estavam fora e que participaram da formação. E aí a gente viu o sucesso, muita gente pediu, né, perguntou se ia ter uma outra data, aí a gente lançou uma agora para julho, 52 participantes, então teve 10 a mais, e assim, você olha para um negócio desse, você fala, gente, o cenário não tá, todo mundo fala assim, não tá ruim, a crise, não sei o quê. Mas se a gente consegue tirar o nosso olhar do foco, né, dos problemas, daquilo que a mídia está falando, que a mídia vai focar onde dá notícia. Infelizmente, as notícias ruins, elas são mais vendáveis, né? Então, eles querem vender o que é ruim, o que é crise. Então, se a gente tira o nosso olhar, né, tira o nosso foco disso, a gente consegue voltar o nosso olhar para as oportunidades. E no momento desse, né, tem gente que está ganhando aí em dólar, em euro, no momento da crise. E aí, graças a Deus, a gente conseguiu trazer também muitas pessoas para reprogramarem aí o seu plano de carreira, o seu plano de negócio, e funcionou. E a questão da interculturalidade é exatamente a gente perceber que a gente pode fazer negócio, a gente pode construir uma carreira intercultural no digital também, que é o que está acontecendo. A gente consegue, por meio do trabalho que você faz. Quantas pessoas eu já não conheci por conta desse trabalho agora que eu estou fazendo, que é o próximo livro, né? A Bela mostrou para vocês o primeiro livro, Secretariado Intercultural. A gente está aqui com a Paula Moio, que está participando. A Paula está há 4 horas, né, na nossa frente, lá em Londres. E a Paulinha, que é angolana e já está há quase 30 anos morando em Londres, tem a carreira dela lá, criou as filhas lá. Tem, assim, uma pessoa de luz, né? Uma pessoa maravilhosa, que tem uma carreira linda. E eu conheci a Paula pelo LinkedIn. Olha só, né? Eu falando do livro, falando do meu trabalho, e a Paula se conectou comigo pelo LinkedIn em 2017, no mesmo ano que a Cláudia Leutério, que é brasileira, mas está morando no Japão, também se conectou. E aí, olha que só que coisa rica, a gente foi se conectando naquela época, depois eu conheci pessoalmente no Coins de 2017 a Simone Reis, que é a do Secretariado com Simone, que é brasileiríssima também, mora no Chile. E isso já tinha um contato um ano antes, quando eu fui com a Bela para a Espanha, na Jornada Internacional da Pepita, e a gente conheceu a Nathalie. E aí, a Nathalie, na época, até ganhou de brinde lá no sorteio o meu livro. E aí, gente, criou-se uma rede ali, né, despretensiosamente, que é por força, assim, das nossas boas energias. Eu falo que quando a gente ama aquilo que a gente faz, a gente aproveita as oportunidades, a gente vai se conectando com as pessoas que estão naquela mesma energia que a gente. E aí, dessas relações, dessas conexões, eu pensei, poxa, eu já escrevi um livro muito teórico, né, que se baseou no meu trabalho de conclusão de curso da universidade. Poxa, eu me conectei com tanta gente legal que tem experiência na prática do que eu fiz na teoria, do que eu falei no livro. Por que eu não poderia escrever um livro com essas pessoas agora, elas relatando a vivência delas, né, nesses países? E aí eu lancei o convite para cada uma,
E por sorte, né, por bênção, cada uma aceitou e a gente já conseguiu aí, já estamos na fase final de estruturação do capítulo final, que é a consolidação da pesquisa. A gente fez uma pesquisa no ano passado, né, coletou alguns dados relacionados aos profissionais que estão no Brasil, que têm desejo de emigrar, e também quem está morando no exterior, que já passou pela experiência. E aí a gente está agora na descrição desse capítulo para enviar para a editora, mas os relatos já foram todos escritos e estão assim lindos, né? Eu já li, já reli e estão muito gostosos de ver. E uma coisa assim que eu posso adiantar de spoiler para vocês, né? Sem arrumar briga com as minhas coautoras, é que uma coisa que a gente certamente não imagina é que, independente, né, todas elas falavam inglês, né, quando saíram do seu país de origem. A Paula, na verdade, aprendeu, né, aprofundou, mergulhou na cultura do Reino Unido para poder aprender não só o idioma, mas a cultura. E as meninas todas falavam inglês, né? A Nath se aprofundou no espanhol também, hoje fala um espanhol lindamente, a gente esteve lá e viu como ela fala lindamente espanhol. E não é só a língua, né? A gente pensa, poxa, eu já falo a língua e agora eu vou dominar tudo. E olha só que interessante, quantos desafios e obstáculos elas não tiveram que enfrentar para se afirmarem como profissionais, para provarem que elas eram excelentes profissionais, que elas estavam fazendo um trabalho sério. Então, acho que vocês vão se emocionar muito com as histórias, com os relatos, porque quando a gente vê de longe, né, e quando a gente vê assim na telinha do celular, do computador, numa rede social, a gente cria uma imagem de deslumbramento que é natural, porque a gente acha bonito, a gente quer ter também uma experiência assim, a gente, né, sente vontade de passar por algo parecido e a gente não consegue imaginar as dores que essas pessoas viveram para conseguirem conquistar aquilo que elas conquistaram num terreno tão diferente, né, numa terra tão diferente da terra de origem delas. E é de emocionar, realmente fico arrepiada quando eu falo, porque é uma experiência muito, muito, muito rica. E, assim, mal posso esperar para a gente começar a divulgar a previsão, né? Eu falei, eu tô com as meninas com uma previsão até a primeira semana de agosto, a gente fazer a revisão geral dos capítulos que estão sendo finalizados e mandar para a editora. Na editora leva aí uns quase 90 dias. Então, a gente acredita que novembro ali é o mês que a gente vai conseguir entregar esse livro prontinho para vocês. Ai, que boa notícia, Mai. Eu lembro que acho que foi ano passado, né, que vocês fizeram aquelas rodas de conversas e tudo. Eu lembro que eu participei quase de todas, assim, do que deu, porque de fato, como você falou, e essa é a intenção aqui, né, também, que eu tô trazendo esse fórum pra gente fazer essas trocas, assim, porque como eu costumo dizer, todos nós, né, todos nós temos vivências e experiências para trocar, independente, né, de qualquer coisa. Cada ser humano é único, cada vida, cada história, cada experiência é única. Então, às vezes, a gente pensa que não tem nada para dar e, às vezes, né, assim, fica naquela coisa, ah, não, acho que a minha história não faz diferença, ou então só é coisa ruim, ou então só é coisa boa, não sei o quê. E a gente se engana porque essas conversas, né, essas trocas são tão ricas, tão importantes, especialmente como você falou, a dor, né? Porque nem tudo é só alegria, ao contrário. Então é muito bonito, né? Você vê, e às vezes, uma coisa também que eu queria comentar, às vezes a gente mesmo, nós mesmos esquecemos do quanto foi difícil. E isso é até natural do ser humano também, né? Nesse processo que eu tô fazendo, dos episódios e tudo, contando um pouco da minha história, tá sendo muito interessante, porque a cada lembrança, né, a cada momento que você volta lá naquela história, lá naquele passado, você rememora tudo aquilo e você lembra das dificuldades. Um dia desse eu tava aqui aos prantos, né, me lembrando, assim, daquele... Lembra, Marcela, que a gente ficava naquele ponto ali da UEPA, da Djalma Dutra, super perigoso, 11 horas da noite. Eu pegava um ônibus que só passava de 1 em 1 hora. Então, assim, é muito desafio, são muitas dificuldades. E é importante a gente lembrar disso, né? Não assim, enfim, é pra gente lembrar do quanto que não foi fácil, mas que a gente superou. A gente superou tanto que hoje a gente já nem lembra. E isso, para mim, vem muito como aprendizado para o futuro, no sentido de que, de quando vem os desafios para frente, a gente olhar e falar, hoje está muito difícil, parece até impossível, mas daqui a pouco eu não vou nem lembrar dessa dificuldade, porque eu vou, né? Então, assim, isso é algo que eu trago, assim, para que todos nós, independente da condição que está hoje, independente das dificuldades,
mas é de pensar assim, não, eu posso também, eu vou conseguir, eu vou superar, né? E vai dar certo. É ter a mente realmente positiva, não só de falar assim, ah, não, vou falar que vai dar tudo certo e ponto. Não. É ter a mente positiva, mas também ter ações assertivas, né, Marcela? Ter ações assertivas que vai dar certo. Assim, eu vou logo falar, porque faltam quase 15 minutinhos aqui pra gente, então já vou logo muito rápido, né? Já vou logo pro pessoal. Eu vou logo adiantar aqui pro pessoal que essa vinda da Marcela, como eu falei no início, ela é muito especial, né? Porque realmente ela tem muita coisa para agregar pra gente aqui, para essa audiência. Então, óbvio, ela não poderia ficar só com a live 1, né, Marcela? Porque é muito. Então, a Marcela vem semana que vem, tá, gente? Olha só, boa notícia. A Marcela vai estar com a gente novamente na semana que vem pra gente aprofundar outras coisas que não vai dar tempo de comentar hoje, tá? Então, segunda-feira que vem, nesse mesmo horário, a Marcela vai estar na live 2 para contar um pouquinho mais dessas vivências dela como um todo, né? E aí, eu gostaria, Má, que você compartilhasse aqui com a gente um pouquinho mais, não sei se que você pode falar do livro, né? Mas falando assim, você que te, do que te cativou para desenvolver, né, esses assuntos. Tem mais algum ponto que você gostaria de acrescentar ou de aprofundar relacionado ao tema de hoje? Ah, sim, claro. Bom, assim, falando ainda, né, dessa questão do conceito, né, de como a gente vivencia isso, de como a gente pode estudar no dia a dia e trazer isso para a nossa vivência profissional, eu queria despertar vocês para alguns profissionais aqui mesmo nas redes sociais. A Bela é uma que vocês já estão aqui, já conhecem, né? Quem não conhecia hoje, que veio talvez por meu convite, tá conhecendo a Bela, que é amiga, assim, né, praticamente de infância, né? Que a gente já tem aniversário aí de décadas de amizade, graças a Deus. Então, a Bela é essa amiga querida, parceira, nessa profissional, assim, que eu admiro, que eu sempre modelei também para ser, né? Porque eu sempre admirei a postura da Bela, a perseverança, né? O quanto, assim, que ela lutou, que ela batalhou para conquistar tudo que ela tem. Então, a Bela hoje também tem essa afinidade muito grande com esse tema de culturas, agora também com a mentoria. Então, se você tem interesse em conhecer mais, em experimentar, ter referências e inspirações para você viver uma experiência diferenciada, Bela, com certeza é uma dica, né, uma referência para vocês. E eu queria também falar da Thaís Fagundes, a Thaís queridíssima, né, que tá lá no Rio Grande do Sul, que eu também tive o prazer de conhecer pessoalmente numa certificação internacional que nós fizemos juntas ano passado, e que esse ano teria, né, seria agora, acho que em junho também, e por conta da pandemia foi reprogramada. E a Thaís trabalha, assim, inclusive semana que vem também a Thaís, acho que tá com uma série, né, Bela, de lives, assim, com convidados. Também compartilhando, a gente, desculpa, Mar, foi uma combinação maravilhosa e eu já estou compartilhando aqui também com a galera para seguir lá também, que vai só agregar. É tudo sobre cultura. Gente, incrível! Não, e é uma fofa, assim, também, de uma generosidade, de um carinho para compartilhar e dividir o conhecimento, assim, que não tem, né? Então, sigam lá a Thaís, depois aí vocês vão ver, a gente está divulgando nas nossas redes, e eu faço questão de voltar aqui, né? Mas, assim, eu quero muito poder dar essas dicas, né? Tem a Paula Moio, né? A gente está com o perfil @o Secretariado do Futuro. É um projeto que eu tenho muito, muito prazer, muita alegria de fazer parte, que é um projeto que foi idealizado pela Paula, viu, gente? Que é uma das coautoras do próximo livro. E a Paula, ela tem um propósito muito lindo, né? Muito claro, a gente fala de mentoria, então vou falar do propósito. E a Paula é uma angolana que construiu a sua carreira linda, né? Brilhou, tá brilhando aí no novo, né? No velho mundo, né? Na Europa, lá em Londres. É uma pessoa reconhecida, premiada, de uma trajetória linda, mas ela quis deixar, né, uma semente de tudo que ela conquistou, de tudo que ela conseguiu. Ela quis voltar a sua terra de origem para plantar essa sementinha em outros corações de outros profissionais. Então, há 3 anos, esse ano é o 4º ano, a Paula promove seminários em Angola, e a ideia é expandir para a África lusófona, para formar jovens lideranças que possam desenvolver outros profissionais naquela região, na área de secretariado executivo. E aí eu tenho contribuído com os livros, com alguma mensagem gravada que eu sempre mando todo ano. E eu, sim, eu estou muito orgulhosa. Esse ano eu mentiria para lá.
né? Agora, final de julho, era o período que a gente estaria para fazer presencialmente. Aí com a pandemia também a gente suspendeu, né? Mas a ideia é a gente fazer alguma coisa online ainda esse semestre, então aguardem que a gente está só esperando fechar o livro para gerar essa iniciativa também para os países da África lusófona. E eu sou muito feliz, muito grata com esse convite da Paulinha. Então sigam também o perfil @o Secretariado do Futuro, que é gerenciado por mim pela Paula, e a gente está trabalhando lá para levar esse conhecimento. Então, o que eu posso sugerir para vocês realmente é modelarem e buscarem referências de pessoas que têm ali, né, cresceram como eu, como a Paulinha, como a Bela, como a Thaís, e que tem esse amor, né, por compartilhar e dividir o conhecimento e ver outras pessoas crescendo também e se desenvolvendo. Hoje era a data que a gente ia embarcar. A Paula está colocando aqui. A gente estaria embarcando hoje, né? E a gente faria Cabo Verde, depois a gente iria para Benguela, né? Que é uma outra província lá da Angola. Então, assim, é fantástico. Mas, assim, a gente crê nos planos de Deus e a gente agradece tudo que acontece. E a gente sabe que hoje, com o digital, também a gente tem a possibilidade de levar esse conteúdo, né? Por meio de uma plataforma. E, sem dúvida, a gente ainda vai chegar. A gente está com a Edelmira também, que está lá, né, no Cabo Verde, a Edelmira queridíssima, né, acompanha tudo. Então, a gente está numa rede global, né, como eu falei para vocês, não tem mais fronteiras, e a gente está aqui vivendo essa experiência tão rica, tão maravilhosa, e eu só posso agradecer, minha amiga, você, né, Bela, por proporcionar esse espaço, por me abrir as portas, né, do seu lar virtual, para eu falar um pouquinho desse trabalho, para poder trazer, enaltecer também as minhas colegas, né, coautoras, que estão ali, cada uma trabalhou muito para conseguir gerar esse conteúdo de valor, e o nosso objetivo é isso, é inspirar, e poder trazer para nós brasileiros, em especial. E eu falo por mim, né, por brasileiros, porque a gente percebe que as pessoas ainda têm uma visão muito encantada, né, muito de deslumbramento com relação a essa carreira internacional. E os relatos, o que eles trazem, né, o que as meninas trazem, é uma história de muita luta, de muita dor também, antes de conseguir as primeiras conquistas. Porque ainda, né, assim, no caso da Simone, mesmo aqui no Chile, né, que é um país vizinho, próximo, ela enfrentou várias resistências e a gente não imagina que vai passar por isso. Então, é muito para dividir com vocês tudo que está acontecendo e não é simples, né? Não é tão fácil, nem é tão glamouroso quanto parece. Tem muito mais a ver com suor, com resistência, com perseverança, né? Com persistência, do que com esse glamour que a gente imagina. E por isso, assim, cada vez mais eu admiro as meninas, né? Admiro você, né, Bela, também, que teve já sua experiência. Como a gente vai falar na próxima semana de interculturalidade na prática, a gente vai trazer muito dessas vivências da Bela, da que eu tive com a Bela também na Espanha. E, sem dúvida, a gente vai conseguir gerar aí uns insights muito bons para vocês, né? O objetivo é justamente esse. Com certeza, mas eu tô vendo aqui o pessoal comentando, Secretariado do Futuro, obrigada pela participação. Aqui, muito obrigada às duas por partilhar essa vivência tão rica. Agradecer a presença da Paula, né, que tá em Londres, das meninas lá da Angola. A Solange até comentou aqui que também já deu cursos, né, para as secretárias angolanas. Então, sem dúvida, é muito gostoso estar junto e realmente se ajudando, né? Como a Marcela comentou, de fato, assim, algumas pessoas olham com esse olhar de tudo é muito luxo, é muito deslumbramento, mas assim, é muito trabalho duro, né? Não é fácil. E aí também a gente vai permear a questão dos idiomas, né? Porque a gente fala muito do idioma como algo que acaba sendo foco. Algumas pessoas ainda têm o idioma como foco. E eu tenho trazido, né, muito sobre relacionado a essa questão das linguagens, da língua, na verdade, da língua estrangeira. E ela nada mais é que uma ferramenta dentro desse todo esse processo, né, intercultural. E a gente também vai trazer, mais pra frente eu vou trazer aí umas pessoas que vão falar de idiomas e tudo, que as pessoas gostam muito, né, aqui no Brasil especialmente. A gente sabe o quanto é importante, é fundamental, especialmente no secretariado, a gente ter realmente os idiomas desenvolvidos, especialmente em inglês e espanhol. E mesmo assim, ainda há uma dificuldade. E eu percebo muito disso, porque acaba focando, na verdade, em algo que deveria só apenas ser um instrumento. Então, quando você coloca a cultura
e essas vivências como foco, aí flui. E a gente tem falado, né, aqui também no perfil, tem alguns videozinhos aí sobre dicas, né, de estudos para idiomas e tudo. E é muito falando isso, que trazendo para o seu dia a dia, né, tendo essas vivências, conhecendo pessoas, buscando entender um pouco mais dessas vivências. E com certeza na semana que vem, né, Mar, a gente vai compartilhar aqui muitas dicas, não só dicas, né, mas experiências, trazendo assim práticas de vida, que isso faz a diferença, né? Quando a gente realmente chega, e também vem muito da mentoria, né, Marcela? Que a mentoria é justamente isso, a gente compartilhar o que a gente viveu na pele, de trazer essas experiências, especialmente do aprendizado que nós tivemos com muitas dificuldades, muitos erros e acertos, e a gente vai sempre evoluindo. E há pouco, né, hoje ainda eu estava falando com uma amiga, também muito especial, hoje no Dia do Amigo, né? Eu tô muito feliz de estar aqui com você. É verdade! Feliz Dia do Amigo, né, para você, para os nossos amigos que estão aqui. Eu já tinha falado para eles, porque assim realmente se tornou muito especial, ainda mais especial. Por quê? Porque muitas vezes, como eu falei ainda há pouco, né, a gente acha que não tem o que compartilhar, mas na verdade a gente tem não só muito o que compartilhar um com o outro, como se impulsionar, como se incentivar, né, se motivar, se ajudar. Porque assim, às vezes tem esse lance, né, da concorrência, desse pensamento, como até ouvi você falando outro dia, o pensamento pequeno, né? Sem abundância, e isso eu achei tão legal essa fala. Você estava eu esqueci agora o nome da pessoa na sua live. Ah, com a Andréia, né? Com a Andréia Andrade. Essa fala com o André eu achei perfeito, sabe? Que a gente, assim, todos nós temos muito a contribuir, né? O mundo precisa dessa contribuição, dessa troca, desse compartilhamento, né? Dessa entrega. Muito, especialmente nesse momento que nós estamos. Então, assim, não tem essa questão de divisão, né? De pouco, não. Vamos pensar em abundância, vamos se ajudar, vamos crescer junto, vamos construir, né? Construir coisas boas juntas. Então, é isso que a gente tem feito. E eu tenho certeza, assim, essa série hoje é o início, né? O pontapé. Pelo que eu vejo aí, vai render muitos frutos. Eu tô super animada. Mas a gente já vai dar o recado sobre quarta-feira. Já quer aproveitar a oportunidade para falar? Sim, eu vou aproveitar. Ó, então, assim, como vocês sabem, né, esse tempinho assim, acaba sendo muito pequeno, tanto que a Bela me propôs realmente a gente fazer em 2 etapas, né, a live hoje, na próxima segunda. E eu e a Bela já tínhamos conversado antes, né, numa outra oportunidade, quando a Bela também foi lá para minha live, né, especial da semana dos nossos aniversários. E eu falei, Bela, a gente precisa gravar um podcast, né? Eu preciso te levar para o podcast. E aí foi esse rolo, né, de final de mês, mudando semestre, aquela coisa toda. E aí eu falei, Bela, que tal? Conta do seu trabalho no podcast. Assim, a gente vai gravar, né, o podcast Trilhas. Como vocês sabem, eu estou encerrando já a minha segunda temporada e eu quero encerrar com pessoas, né, como a Isabela, que, assim, além de grande amiga, já é uma grande parceira profissional de trabalho, alguém que eu admiro, e eu quero sempre trazer para o Trilhas inspirações para vocês, né, de histórias, e a gente vai continuar compartilhando lá no podcast. A gente vai ter um momento, assim, gostoso, que a gente vai poder gravar, vai ter um roteirinho, mas sempre, assim, natural, como a gente é, fluido, né, para a coisa ser bem leve. E, assim, uma coisa que a gente vai pontuar muito é justamente essas vivências, né, dessa prática que a gente já teve. A Bela, assim, foi da nossa turma a pessoa que acho que primeiro, assim, viajou para o exterior a trabalho. E eu lembro, assim, que quando ela foi, ela voltou, a gente almoçou juntas e foi tão gostoso poder ouvir aquela experiência. E é o que ela está trazendo, assim, a gente torce uma pela outra, a gente fica sempre vibrando, né, pelo sucesso, pelo brilho umas das outras. E isso realmente alimenta o nosso coração, que a gente sente como se fosse a gente vivendo. E a gente vai falar também da experiência que nós duas vivemos juntas, né, intercultural, que foi em 2016, quando nós fomos para a Espanha. E aí, só para dar um spoiler, né, gente? A gente conseguiu, né, a façanha de passar um voo de quase 10 horas de São Paulo para Madrid. Vocês não têm noção. A gente passou 2 horas e meia, eu acho que a gente cochilou, e o restante todinho conversando. A gente foi de São Paulo a Madrid.
conversando. Eu vou estar querendo matar a gente. Vocês não têm noção, 1 hora no Instagram é fichinha, não é nada pra gente. A gente passa 10 horas quase conversando. Verdade. Ai, gente, não, vocês vão conhecer, vão saber muita história. A Fabi a gente conheceu também lá em A Fabi. Seja bem-vinda, que bom ter você aqui. Márcia Souza, eu vi uma galera entrando, Leandro, que legal. Pena que daqui, já estamos indo para os últimos minutos. Já está acabando, infelizmente. Mas a energia é essa, gente. Série Vivências Interculturais. Toda sexta-feira vou colocar episódios, especialmente no YouTube, tá? Quem começou agora, o canal tá novinho. Vai no meu perfil lá no link, se inscreve para você receber quentinho. E também vou liberar aqui na TV. E as lives para fazer, né, esse contato mais pessoal aqui para a gente conversar. Se alguém tiver alguma colocação, não vi nenhuma pergunta, assim, né? A gente já saiu falando, também a gente não tem muito tempo mais para pergunta. Eu queria somente, Mar, que você desse a mensagem final, para a gente não ser encerrada aqui pelo Instagram. Deixa a mensagem final. Semana que vem a gente vai se ver novamente por aqui. Vai ficar gravado. Não se preocupa não, Fábio. Excelente, minha amiga, obrigada de coração pela honra, pelo carinho, né, por sempre vibrar nessa energia comigo, por me impulsionar a crescer, né, você me inspira, eu admiro você desde que a gente era colega de sala de aula e hoje somos colegas de profissões, né, tanto do secretariado quanto da mentoria, e eu, assim, vibro de ver que você também está seguindo seus caminhos, que você está seguindo seu coração, seu propósito. E eu quero dizer que acho que a mensagem, que é uma mensagem nossa, né? Para hoje, quem dedicou um tempinho para assistir a nossa live, muito obrigada pelo seu tempo, né? Por prestigiar, por poder participar, por colaborar. E, assim, uma mensagem final é realmente não se limite, né? O mundo é muito grande e o mundo cabe dentro da nossa mente, assim, eu sei que a gente vai viver uma vida que a gente não vai conseguir explorar nem 30% desse imenso mundo, né? Nem 10% talvez, mas é para a gente viver com gratidão e entender que tudo que a gente vive traz realmente uma riqueza de experiência e transforma a gente para sempre. Então, toda experiência que você tiver no seu trabalho, na sua carreira, valorize, né? Traga isso como um presente para sua vida, porque com certeza isso vai te transformar para sempre. E essa é a mensagem para hoje, mas vai quarta-feira tem gravação do podcast com a Bela, segunda-feira que vem já vai estar no ar, e na segunda-feira à noite que vem, voltem para cá que a gente vai ter a segunda etapa. Obrigada também, gratidão. Quero terminar aqui junto com você. Gratidão a você por estar aqui. Eu agradeço sempre a Deus, né? Porque eu acho assim, eu acredito em Deus e eu agradeço a Ele pela oportunidade que Ele dá para todos nós, especialmente pelas pessoas. Eu digo que a amizade a gente não agradece ao amigo, né? Não tem como. A gente tem que agradecer a Deus por colocar pessoas tão especiais nos nossos caminhos. E todos que estão aqui, com certeza, são amigos do peito, né? Meu ou da Mar, então nossos. E sem dúvida, a recíproca é muito verdadeira. A Marcela sabe disso. Eu acho que a gente consegue passar isso para todo mundo. Que é de carinho, de amizade, de amor mesmo, né, Mai? De amor. Vamos fazer uma fotinho? Vamos tirar aqui desativar os comentários para fazer. Vamos sim. Ih, Jesus, não consegui, vai. Acho que foi, hein? Mas é isso. Obrigada mais uma vez. A gente vai se ver. Eu não sei mexer direito, estou aprendendo tudo aqui a primeira vez, mas é assim mesmo. É muito gostoso. Mais um aprendizado da quarentena. Estou muito feliz, muitas coisas novas aí de aprendizados. E é isso. E o meu recado final é de agradecimento a vocês pelo tempo, como a Marcela falou. E o recado é mente aberta e coração aberto. Eu acho que isso é muito importante, né, para esses aprendizados, para tudo isso que a gente vem vivendo, coração aberto, para a coisa fluir da melhor maneira. Então, vai derrubar a gente agora. Não vamos deixar ele derrubar. Beijos, boa noite, até segunda. Até segunda, e com você até quarta. Quarta e depois segunda. A gente vai passando aqui. A Marcela, eu vou passar todas as dicas, os perfis que ela indicou, eu vou colocar aqui depois para vocês.